Bom dia! Bom dia, minhas queridas, graça e paz. Espero que vocês estejam bem. Como eu tinha falado para vocês, vamos começar, nesse mês de junho, vamos trabalhar com esse livro, Colocando a Vida em Ordem, do Dave Leonardo. Um livro que, além de ser muito bonito e muito prático para usar, ele tem profundas reflexões. E eu confesso para vocês que eu fiquei bem feliz. Boa parte do mês, bom dia, fiquei boa parte do mês de maio pensando o que eu poderia fazer, né? Que livro que eu poderia utilizar. E dou graças a Deus que ele me encaminhou para usar esse livro aqui. Eu espero que vocês também sejam abençoadas. E nós vamos pensar um pouquinho sobre o dia 1. Para quem não sabe, esse livro do David Leonardo é um livro devocional de 31 dias, para nós pensarmos mesmo, né? E organizarmos a nossa vida. Vou dar um tempinho para as meninas chegarem. Vocês sabem que dessa vez eu não criei um grupo no WhatsApp, tá tudo concentrado aqui no Instagram. Ontem eu coloquei no History como você colocar o sininho para ficar sabendo das minhas publicações. Então, a gente vai fazer tudo por aqui, tá bom? Chama sua amiga, chama alguém que precisa colocar ordem na vida, né? Precisa colocar a vida em ordem. Eu tenho certeza que Deus vai falar o coração dela assim como falou com o meu, tá bom? Primeiro eu vou orar a Deus. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração é que eu preciso orar mais. E eu sei que muito provavelmente muitas que estão aqui também têm essa necessidade, já enxergaram essa necessidade de orar. Então nós vamos orar a Deus, nós vamos entregar o mês de junho nas mãos dele, nós vamos pedir para que ele nos encaminhe a fazer a vontade dele, que nós possamos realmente colocar a vida em ordem para louvor e glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que nós possamos realmente entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E entender o propósito de Deus para as nossas vidas é entender o que nós precisamos fazer no dia a dia. Porque muitas vezes a gente fica pensando, né? Ai, qual é o propósito? Qual que é a minha missão? Sempre pensando em algo futuro ou em algo grande. Mas a missão de Deus, dada por Deus para nós, ela acontece todos os dias. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que o caminho de Deus ele é feito no dia a dia. Então, se nós queremos realmente seguir a vontade de Deus e nós queremos viver a missão de Deus para as nossas vidas, é no dia a dia. São nas horas, é na forma como nós contamos os nossos dias, é na forma como nós administramos o nosso tempo diário. Amém? Então, que Deus realmente possa falar ao nosso coração. Tem um versículo bíblico do dia 1 que nós vamos ler também e meditar rapidamente nele. E nós vamos... Agora já chegaram algumas pessoas, então vou começar orando. Coloque aí o motivo, um pedido de oração. Coloque aí o motivo de você estar agradecendo. Hoje, na minha oração, eu agradeci muito a Deus mesmo pelo privilégio de entender pelo menos um pouquinho que eu preciso dele todos os dias na minha vida. Nós precisamos de Deus todos os dias e entender essa necessidade de Deus já é o primeiro passo para a gente realmente mudar de vida. Para a gente realmente entender que a vida não pode ser só isso, não pode ser só acordar, trabalhar, comer, dormir. Que a vida não pode ser só trabalhar, se divertir, que a vida não pode ser só entretenimento, não pode ser só lazer. Hoje em dia nós damos muita ênfase ao lazer. Mas o nosso descanso realmente, o nosso descanso sempre vai estar em Deus. E quando nós estamos em Deus, tudo que nós podemos fazer, ainda que nos canse fisicamente, nos fortalece, nos renova. Então, que a gente possa entender isso em nome de Jesus, para a glória e honra de Jesus. Amém? Então, eu vou orar.
Se você quiser deixar o seu pedido, se você quiser compartilhar alguma coisa, você já compartilha, mas nós vamos orar neste momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse momento. Eu quero te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Eu quero te louvar, ó Pai, porque, ó Deus, nós já estamos no mês de junho, ó Pai. E os dias passam muito rápido, ó Deus. Se nós não tomarmos cuidado, ó Pai, os nossos dias passam e nós não estamos na Tua presença, ó Pai. Muitas vezes até ouvimos falar do Senhor, ó Pai. Lemos sobre o Senhor, mas temos pouco tempo com o Senhor, ó Pai. Temos pouco tempo com o Senhor enquanto um grupo, ó Deus, seja na igreja, seja um grupo de amigos, seja os familiares, ó Pai. E temos pouco tempo com o Senhor individualmente, ó Deus. Ouvimos muito sobre o Senhor, mas falamos pouco com o Senhor e ouvimos pouco o Senhor diretamente. E o Senhor fala, ó Deus, o Senhor está de encontro conosco todos os dias, ó Deus. Ouvi certa vez a irmã Flávia falando, ó Pai, do Minha Bíblia Colorida, que que o Senhor nos espere em um jardim, ó Pai, todos os dias, ó Deus. Muitas vezes negligenciamos isso, ó, pela correria do dia a dia, pelas preocupações que nós temos, ó Pai. Mas nós precisamos do Senhor em primeiro lugar, ó Pai. O Senhor é o nosso refrigério. O Senhor realmente, ó Pai, é o que faz o nosso dia ser diferente, ó Deus. Quando nós acordamos e entregamos as nossas vidas ao Senhor, diretamente com o Senhor, ó Deus, tudo é diferente. Ó Pai, se até aqui muitas irmãs que estão nesse momento, ó Deus, na live, ou que vão assistir a live depois, ó Pai, não conseguem ter um tempo com o Senhor, ó Pai, que seja repreendido, ó Pai, em nome de Jesus, toda dificuldade, ó Pai. Ó Deus, nós enquanto mulheres temos muitas coisas a fazer, ó Pai. E eu entendo o coração de muitas mulheres nesse momento, ó Pai, que às vezes trabalham o dia inteiro, ó Pai, para levar o sustento para casa, para auxiliar os seus maridos, ó Deus. Muitas vezes porque são a única pessoa que leva o sustento para casa, ó Deus. Muitas pessoas, ó Deus, que são abandonadas pelos maridos, ó Pai. Infelizmente, muitos que um dia, ó Deus, assumiram um compromisso com o Senhor no altar. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude, ó Pai, a termos o coração de Maria num mundo que a todo momento quer que sejamos Marta, ó Pai. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a administrar o nosso tempo, ó Pai. Que dê tempo de fazer tudo o que precisamos fazer, ó Pai, mas que não negligenciemos em nome de Jesus o tempo com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, vamos começar a leitura de um livro, mas de nada vai adiantar a leitura de um livro se não mudarmos as nossas atitudes, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós não, ó Pai, negligenciemos, ó Deus, o tempo com o Senhor, ó Deus. Ler 2, 3 páginas de um livro é fácil, ó Pai. Mas ter um relacionamento com o Senhor é o que realmente importa, ó Deus. E muitas vezes não enxergamos condições de ter esse tempo com o Senhor, mas é claro que nós podemos ter, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a entender o tempo do Senhor, ó Pai. E não se trata de ficar horas e horas, porque o Senhor sabe, ó Deus, da correria dos nossos dias, ó Deus. Mas estar com o Senhor, ó Deus, por 5 minutos vale muito mais do que viver dias e dias, ó Deus, sem a Tua presença. Que nós possamos nos dedicar, ó Pai, a estar com o Senhor no tempo que tivermos, ó Deus. Que nós possamos criar tempo para estar com o Senhor, ó Deus. Que em nome de Jesus caia por terra esta história de nós falarmos que nós não temos tempo para o Senhor, ó Deus. Que nós não temos tempo para devocional, que nós não temos tempo para ler a Bíblia, que nós não temos tempo para orar, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que podemos orar a todo momento, ó Deus, que nós precisamos orar sem cessar. Mas que em nome de Jesus o nosso coração mude, que nós possamos enxergar esse tempo, porque esse tempo está aí, ó Deus. O Senhor é o Criador do tempo, nós não podemos ser escravas do tempo, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus.
É assim que eu oro e peço para que cada pessoa que esteja aqui, ó Deus, esteja porque o Senhor colocou, ó Pai. Não porque é algoritmo de Instagram, não porque viu por acaso, mas é o Senhor quem colocou aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, fale conosco através deste livro, ó Pai. E muito mais do que isso, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar conosco, para nos confrontar se precisamos. Mas também, ó Deus, para nos confortar, ó Pai. Porque eu sei que muitas mulheres se cobram, ó Deus, e sofrem porque muitas vezes não conseguem enxergar. Então, tire, ó Deus, essas amarras, essas coisas que estão nos nossos olhos, que nós possamos enxergar, ó Deus, que nós podemos ter um tempo de qualidade com o Senhor. E isso fará toda a diferença em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, agora a gente vai começar a leitura do livro. Independente se você tem o livro ou não, você vai conseguir acompanhar, porque todos os dias eu vou postar as principais ideias daquela devocional e Deus vai falar ao seu coração com um versículo. Mas você precisa crer, você precisa crer. Assim como eu preciso crer que mesmo no meu pouco tempo, eu quero me dedicar a vocês, eu quero continuar mesmo com a faculdade, mesmo com os meus afazeres na escola, eu quero continuar, de alguma maneira, incentivando vocês a buscar a Deus. Porque eu estou buscando e eu sei que não é fácil. Danúbia, será que tá sem som para você ou para todo mundo? Alguém pode me falar aí, por favor? Porque aqui tá normal, tá? Então, hoje é o dia 1. No dia 1... na minha oração, a minha oração, é claro, né, foi fruto do que eu li também nesse dia, porque esse dia, a primeira coisa o versículo que ele, nem sempre é um versículo, às vezes é uma passagem, tá? Mas o versículo de hoje é Mateus 6:6. Eu vou ler primeiro na Bíblia a Mensagem, que é uma Bíblia bem gostosa para a gente ler, né? Fazer a leitura bíblica mesmo. E a gente consegue entender a ideia do que estava ali, tá? Isso, Danúbia, sai e volta de novo, que talvez seja isso, tá? Então, aqui fala o seguinte, eu vou ler do 4 ao 6, porque para a gente entender a ideia do que está falando aqui, a gente precisa ler o parágrafo, tá? Jesus declarou, um profeta só não é importante em sua terra e em sua família, nas ruas em que brincou quando criança. Jesus não pôde fazer muita coisa ali. Impôs as mãos sobre uns poucos doentes e os curou. Nada mais. Não pôde vencer a resistência deles. Assim, decidiu visitar as outras cidades ensinando o povo. Ai, gente, desculpa, tô lendo Marcos. Tô doida. Aqui, por isso que eu vi que, nossa, tá bem diferente. É aqui, ó. É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber sua graça. Quem não está acostumado com a Bíblia e a Mensagem vai falar, nossa, mas não tem nada a ver com o versículo. Gente, a Bíblia e a Mensagem, para quem não sabe, depois vocês podem me perguntar lá no direct, não vou ficar falando muito tempo, ela é uma tradução em linguagem contemporânea, que o pastor Eugene Peterson, que foi quem escreveu, ele pegava diretamente dos originais e colocava de um jeito que não perde a essência do que está falando, mas não é que traduz palavra por palavra, como geralmente a gente vê na Almeida, tá? Por isso que é diferente. Mas é um versículo bem conhecido, e aí eu vou ler ele na NVI mesmo, tá? Na NVI tá escrito assim: mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, a gente vê que a ideia é orar no secreto, porque nós estamos vivendo em um tempo em que tudo nós postamos, né? E eu tive muita... Depois que eu li esse capítulo, eu falei, meu Deus, né? Orar em grupo é muito bom, mas as minhas orações em grupo não podem ser maiores do que as minhas orações no secreto. Porque a oração em grupo,
Muitas vezes a gente é tentado a orar, a falar palavras bonitas. E Deus, quando ele fala para a gente entrar no secreto, ele fala ali que ele vê. Não está falando ali que ele vai ouvir, porque ouvir, ele vai ouvir de qualquer forma. Mas ele vê. Ele vê que ali, quando nós estamos no secreto, e aí o livro vai falar um pouco sobre isso, não existe holofotes, não existe curtidas, não existe ninguém avaliando o que você está orando, né? E isso é muito importante. Ele começa falando aqui para nós imaginarmos, né? Acordar bem cedo um dia e de repente ter um bilhete escrito com o seu nome. Então, no caso, eu vou ler aqui Daiane, escrito assim, que eu coloquei lá no PDF para vocês. Querida Daiane, muito prazer, eu sou Deus. Gostaria muito de convidá-la para um encontro comigo. Já está tudo preparado, basta comparecer. Às vezes é difícil a gente entender o que é esse encontro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Porque, é claro, nós pensamos em Deus, em toda a sua majestade, o quanto ele é grandioso, o quanto ele é poderoso. Nós pensamos em momentos ali que nós lemos a Bíblia e nós sabemos que o fato de algumas pessoas, Moisés, quando pede para ver Deus, ele fala, olha, você vai ver através de uma fresta só, porque senão você não resistiria, né? Então a gente pensa nessa glória e muitas vezes a gente acaba não entendendo que nós podemos ter esse encontro com Deus todos os dias, né? Por mais majestoso, glorioso, grandioso que Deus seja, ele tem um encontro individual conosco. Muitas vezes a gente poderia imaginar, pensa numa pessoa muito importante, né, aqui na Terra, sei lá, um presidente, um líder, alguém que é tão difícil da gente conseguir um encontro, né? Essa pessoa não é nada diante de Deus. E nós podemos ter esse encontro com Deus. E aqui ele continua, ele fala, se nós realmente entendermos que nós temos essa oportunidade de nos encontrarmos com Deus todos os dias, o que mudaria na nossa vida se nós aceitássemos esse convite diariamente? Ele conta também no livro aqui, no capítulo, que algumas vezes já aconteceu, mas ele conta especificamente de um momento em que ele realmente o peito dele doía de tanta necessidade de encontrar com Deus, e ele se isolou, foi para um local, um monte, e ali ele ficou e se derramou diante de Deus, e ele tinha vários compromissos no dia, mas que mesmo assim ele ouviu a voz de Deus e foi. E ele fala, como Maria, escolhi deixar de lado as atividades, os deveres e as expectativas dos outros a meu respeito. E aí ele coloca lá, depois você leia, Lucas 10, do 38 ao 42. E correr em direção aos pés dele. Ali eu sabia, não teriam aplausos, holofotes ou tratamento especial, porque ele é uma pessoa pública, né? E quanto mais pública a pessoa seja, mais tentada a mostrar tudo, né? A ser tentada mesmo, né? A ter holofotes toda hora, a ter curtidas, e mais dependente disso, talvez a pessoa fique. Então, e às vezes a gente nem precisa ser tão famoso para passar por essa tentação, né? Então, que a gente realmente possa entender que o secreto é o local em que está você e Deus, e que ali se torna mais honesto, como a própria Bíblia, a mensagem disse, né? Ali você não precisa interpretar, ali você é. E talvez muitas vezes você nem vai saber o que falar, mas você estar ali com Deus já vai fazer a diferença realmente na sua vida, né? Depois ele fala mais sobre esse encontro, e depois ele fala, né, que depois que ele já estava lá no monte, ele fala, nossa, mas eu tô todo sujo de lenha, como é que eu vou me encontrar com Deus dessa forma? E Deus fala ao coração dele, né, quanta inocência pensar que tinha que me limpar para encontrá-lo, sendo que o que nos limpa é o encontro. Muitas vezes pensamos que precisamos estar intactamente santos para nos apresentar diante do Senhor, quando é justamente o encontro com Ele, aliado à leitura de Sua palavra, que nos santifica. É claro que isso não é desculpa para não levarmos a santidade e a graça divina a sério, mas o encontro com Deus em consonância com o nosso arrependimento é o que nos transforma de dentro para fora.
nós precisamos entender que o que nos transforma e que o que vai nos limpar não é apenas o nosso desejo de nos limpar. Nós precisamos nos arrepender, sim, mas é o encontro com Deus que vai transformar a nossa vida. É o encontro com Deus que vai realmente transformar o nosso caráter, que vai transformar o nosso espírito, que vai fazer com que a gente realmente possa ser transformado. Eu conheço pessoas que muitas vezes acham que precisam ser perfeitas para se achegar a Deus. E por mais que elas não falem isso, muitas vezes é a atitude que mostra. De repente, alguém que tenha problemas com bebida ou algum outro tipo de problema, muitas vezes acha que precisa parar de beber, parar de fumar para se encontrar com Deus. Mas é o encontro com Deus real que vai transformar a sua vida. É o encontro real com Deus que vai fazer com que você pare de beber, com que você pare de fumar, com que você pare com as suas dificuldades, os seus pecados. É a transformação vinda de Deus que vai fazer diferença na nossa vida. E aí, uma outra coisa também que eu achei muito linda que ele escreveu é que ele conta que aquele dia foi inesquecível, e não porque o Senhor tenha dado a ele ou respondido às orações, mas porque ele estava presente no encontro. A presença de Deus é suficiente. É uma outra coisa que nós precisamos entender. Muitas vezes nós achamos que o encontro com Deus, que a nossa oração, que nós só sentimos a presença de Deus quando determinada oração foi respondida. E não é. Muitas vezes nós vamos sentir a presença de Deus, nós vamos entender ali que o encontro com Ele não é um encontro para pedir, não é um encontro só para agradecer, é um encontro com Ele. Você já pensou, você já teve a oportunidade de se encontrar com um amigo, não porque você vai pedir alguma coisa para ele, ou não porque você precisa ajudá-lo em alguma coisa, mas pelo simples prazer de encontrar esse amigo, essa amiga? Nesse sentido é que o Leonardo fala aqui, né? E tem, para mim, tanto que assim, no PDF que eu fiz e que eu também vou colocar no meio do livro, para mim a parte mais extraordinária, que não sei se para você também foi a parte que mais tocou no coração, mas no meu caso a parte que mais me tocou foi essa daqui. Talvez você não tenha se dado conta, mas algumas resoluções em sua vida estão à distância de um encontro. Eu passei por uma situação recentemente em que eu fui conversar com o meu pastor sobre várias coisas que eu estava pensando, vários ataques, assim, para desistir de várias coisas, enfim. E o que o meu pastor falou, e que Deus, claro, já está me falando há um tempo, é que eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais pelas situações que têm me angustiado. Eu preciso orar mais pela cura das minhas dores. Eu preciso orar mais pela cura dos meus traumas. Eu preciso orar mais pelas respostas. Eu preciso orar mais quando eu me sinto angustiada. Muitas vezes a gente, quando está angustiada, vai procurar um livro, vai fazer alguma coisa, quer conversar e quer falar. E muitas vezes a gente não se ajoelha diante de Deus para orar. Ele continua aqui. Dores, crises, respostas, medos, angústias ou quaisquer outras questões poderiam ser solucionadas se você simplesmente entrasse em seu quarto, fechasse a porta, dobrasse os joelhos e em secreto derramasse o seu coração diante do Pai. Porque muitas vezes nós derramamos o nosso coração para várias pessoas, em busca de uma resposta, e nós precisamos entender que a resposta vem de Deus. Você pode procurar um aconselhamento, você pode procurar um irmão, uma irmã para compartilhar? Pode, mas nada vai substituir o joelho dobrado e a oração direta com Deus. O Espírito Santo vai falar com a gente. A gente precisa crer nisso. E uma outra coisa também que ele fala é que um encontro pode mudar tudo. E nem sempre, o que é muito importante aqui nesses dias em que
toda hora a gente precisa de uma experiência com Deus. Olha o que ele fala aqui. É evidente que nem sempre sentiremos frio na barriga, choraremos ou teremos uma experiência sobrenatural, mirabolante em nossos quartos. E tudo bem, porque não nos movemos por sentimentos, mas por fé. Independente se você está sentindo a presença de Deus, se você teve arrepio ou não, Deus está ali. A nossa fé, ela é baseada na palavra de Deus. E se ele fala que quando nós entramos no secreto, ele vê a nossa oração, que ele está conosco, é isso que precisa nos bastar. Ele fala aqui, nós temos fé de que Deus está nos ouvindo, mesmo quando as circunstâncias parecem gritar o contrário. Fé de que se o Senhor prometeu, ele irá cumprir sua palavra, ainda que demore. Fé de que, apesar dos desafios, ele garantiu que se o amássemos, todas as situações, no fim, cooperariam para o nosso bem. Mais um versículo que o David Leonardo coloca aqui, né? Que é Romanos 8, 28. Fé de que Deus é exatamente quem diz ser e por isso podemos confiar. Então, que a gente não se esqueça desse momento, de ter um momento com Deus. Só você e Deus. Só eu e Deus. Aqui no livro, o Dave faz uma oração. Eu coloquei uma oração lá no PDF também. Mas eu aconselho que você pegue um caderno, que você pegue... de repente escreva na sua Bíblia, se sua Bíblia tem espaço para anotação, próximo de Mateus 6,6, o que Deus falou ao seu coração através dessa live. Mas mais do que isso, ore a Deus. Ore a Deus. Derrame-se diante de Deus. Se não for agora, porque talvez você está ouvindo essa live no serviço, indo trabalhar, ou você já está trabalhando, mas que você, antes de dormir, faça isso. Realmente entregue seu coração a Ele. Feche a porta do teu quarto, feche a porta do local que for mais fácil para você não se distrair com outras coisas e realmente entregue-se diante de Deus. Entregue as suas angústias, entregue as suas alegrias, porque as alegrias também são passageiras. E nós precisamos entender que tanto a dor quanto a alegria vem de Deus. Então entregue tudo a Deus. E eu tenho certeza que a nossa jornada em junho vai ser uma jornada de fé, vai ser uma jornada de vitória, vai ser uma jornada de prosperidade espiritual, muito mais do que financeira, tá? Mas que realmente a gente possa entender que nós podemos caminhar mais, que nós podemos andar mais, que nós podemos realmente nos aprofundar no relacionamento com Deus. Amém? Amanhã, em nome de Jesus, nós teremos o dia 2. Não esqueça de pegar o PDF, tá lá no History. Caso você não tenha o livro, para você já saber qual é a leitura do dia. Leia a Bíblia. Não adianta nada você pegar um livro e fazer desse livro mais importante do que a Bíblia. O Espírito Santo, ele vai falar com você através da leitura bíblica. Pegue o dia de hoje, Mateus 6,6, e leia, releia, peça para o Espírito Santo falar com você, e não só o versículo, mas leia o capítulo 6, anote o que Deus fala ao seu coração através desse capítulo, tá bom? Que Deus te abençoe. Amanhã nós voltaremos aqui, em nome de Jesus. Ore por mim, para que tudo dê certo, para que eu consiga fazer a live. Amanhã o meu marido trabalha em casa, então aí vocês acabam ouvindo ele falar, porque ele fala no telefone muito, né? Mas que dê tudo certo, que a gente possa realmente caminhar juntas nesse propósito de colocar a vida em ordem. E não é à toa que o David Leonardo falou. A primeira coisa, por que ele falou desse encontro no primeiro dia? Não tem como a gente colocar a vida em ordem se a gente não colocar a nossa vida devocional em ordem, se a gente não separar. Como a gente vai colocar a vida em ordem com tantas coisas que nós precisamos resolver durante o dia, com tantas demandas que nós, enquanto mulheres, temos, se nós não priorizarmos o que é mais importante, que é o encontro com Deus. Então, que em nome de Jesus você coloque esse propósito na sua vida, que você não desista e lá no dia 1 de julho nós possamos ver frutos do que nós estamos plantando agora. Amém? Que em nome de Jesus você seja abençoada. Depois que eu encerrar a live, vai lá, comenta o que Deus falou ao seu coração.
Vamos realmente ajudar umas às outras. E os comentários me ajudam a entender o que Deus falou ao seu coração, incentiva outras pessoas também. Tudo bem? Que Deus abençoe cada uma de vocês e ficaremos firmes, ó Deus, nesse propósito de realmente colocar a vida em ordem para a honra e glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês e até amanhã.